Somos a SafeWeb Segurança da Informação, uma empresa de tecnologia com quase 30 anos de história, reconhecida nacionalmente como autoridade certificadora SafeWeb. Fazemos parte do grupo SafePar, um ecossistema de empresas líderes nos seus segmentos de certificação digital, carimbo do tempo, portal de assinaturas eletrônicas, meios de pagamento, documentos fiscais eletrônicos e soluções para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Credenciados desde 2005 junto à ICP Brasil, nossos data centers asseguram serviços únicos para clientes e parceiros. Garantimos a operação de 12 autoridades certificadoras e uma rede com mais de 680 autoridades de registro, 4.000 locais de atendimento e que geram mais de 200 mil certificados digitais por mês. Ao longo da nossa história, já superamos a marca de 10 milhões de certificados digitais emitidos, com 98,6% de satisfação dos nossos clientes. Há 8 anos, somos reconhecidos entre as marcas mais lembradas e preferidas pelo prêmio Marcas de Quem Decide. Somos a indicação de mais de 100 mil profissionais da contabilidade e parceiros de mais de 500 entidades empresariais. Certificados pelo GPTW Great Place to Work, somos uma das melhores empresas para se trabalhar. Valorizamos as pessoas. Somos a SafeWeb. Qual o risco que vamos encarar hoje? O maior de todos, podemos adiantar, é deixar tudo como está. Acreditamos que todo mundo gostaria de mudar o mundo, nem que fosse um pouco. Mas o que queremos mudar? É simples. Queremos um planeta onde riscos não estejam tão presentes em tantos momentos da vida. Perseguimos esse sonho de segurança há muito tempo, tanto que a evolução humana nos trouxe algum alívio. Para a pele, protetores solares, para as ruas, semáforos, para os nossos veículos, airbags. Sim, muitas vezes provamos que somos capazes de criar mais para arriscar menos. Essa é a nova realidade pela qual sonhamos e trabalhamos. Um ambiente de desafios que seja mais como oportunidades, não perigos. Claro que empreender envolve se arriscar, mas sempre podemos enxergar melhor o caminho. Com isso, evitamos o que é dispensável para alcançar os nossos objetivos. E assim você protege também o que é mais precioso. Tudo que você pensa, cria e constrói. Que riscos vamos encarar hoje? Apenas aqueles que escolhermos. Village, por um mundo menos arriscado. Já imaginou a contabilidade sendo protagonista não pelos números, mas pela forma de como transforma as pessoas e os negócios? Hoje a virada de chave acontece. Vamos revelar como unir técnica e essência humana e por que isso vai mudar a sua trajetória. Quer ver como isso vai acontecer? Acompanhe. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Carolina Feijó, conselheira efetiva do CRC Paraná. E hoje o tema é Onde a norma e a gestão se encontram.
com as estratégias para unir liderança, diversidade e inteligência emocional à técnica contábil. Traremos exemplos práticos de ética, gestão de equipes e diferencial humano, mostrando que a aprendizagem continua acontecendo dentro e fora do CRC Paraná. Antes de começarmos esse vídeo, temos 7 dias para hypar. Se você valoriza o conteúdo de qualidade, clique em hypar aqui no YouTube e nos ajude a nossa classe contábil a ganhar relevância no YouTube. Para nos guiar hoje nesse tema, vamos receber Ariane Yumi. Ariane é contadora, especialista em controladoria, Master Coaching, Master PNL e analista comportamental. Ariane, é um privilégio tê-la aqui conosco. A palavra é sua. Bom dia, Carol. Obrigada por você estar aqui conosco em mais uma escola técnica. Bom dia a todos. Olha, hoje nós temos um assunto muito importante que muitas vezes não fazia parte do nosso dia a dia. Nós sempre trabalhamos com muitas normas e nunca paramos para pensar aonde a gestão se encontra nisso. E eu achei algo interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Este pequeno brinquedo, que a princípio fui estudar e não é brinquedo, e achei que ele pode fazer a diferença nessa nossa escola técnica, onde a gente vai falar um pouquinho onde a norma e gestão se encontram. Então, pessoal, eu vi que esse cubo de Rubik é um dos desafios da lógica mais fascinantes que existem. Vocês não têm a ideia de quantas maneiras nós podemos montar ele. E eu fui atrás disso para tentar descobrir. O cubo de Rubik, ele foi criado de uma maneira que ninguém imagina. Todo mundo acha que era um brinquedo, que foi feito para ser um brinquedo. Mas o inventor dele descobriu que existem 43 quintilhões de combinações possíveis. 43 252 003 274 489 856 000. Você deve estar surpreendido tanto quanto eu estive quando eu descobri isso. Como que um brinquedo, que para nós é um brinquedo, tão pequeno, pode ter tantas combinações? E com isso, com esse pequeno brinquedo, esse instrumento, nós vamos ver que muitas mudanças aconteceram e a gente vai poder trazer várias informações e exemplos para o nosso dia a dia, para você, profissional contábil, para você, empresário contábil, independente se você é profissional liberal ou se você trabalha em uma empresa, você vai se encaixar em vários momentos da nossa apresentação. Lindo, né? Olhando esse cubo. Então, ele foi criado por Erno Rubik em 1974. E quando ele foi criado, ele não foi criado como um brinquedo. Ele queria ensinar aos alunos como as estruturas se organizam no espaço. Ele era professor e ele queria mostrar de alguma forma isso para os seus alunos. Mas quando ele criou, até ele mesmo se surpreendeu. Ele criou achando que poderia resolver isto antes de dar a aula, mas ele levou em torno de 1 mês para conseguir montar o cubo de novo. Então, quando ele criou, foram 30 dias tentando resolver o cubo. E agora, temos um novo recorde mundial, de 1974 para agora. Quanto que levou o último recorde mundial? Do cubo 3x3 é de 2,76 segundos. O cubo, gente, não mudou. O cubo continua o mesmo. O seu inventor levou 30 dias para mudar a primeira vez,
para montar a primeira vez. O que mudou foi o método, a maneira que se utiliza para conseguir montar o cubo. E o que isso representa para nós contadores? Se nós pararmos para pensar, quanta tecnologia entrou nas nossas vidas desde a criação da contabilidade. A contabilidade, ela já foi feita de maneira manual, em livros pretos, que eu digo, que eram levados até a Receita Estadual para carimbar o termo de abertura, o termo de encerramento. Cada nota fiscal chegava de maneira física e nós tínhamos que escrever a nota fiscal dentro do livro, uma a uma. Se a gente parar para pensar, hoje nós recebemos um arquivo XML e em segundos nós fazemos isso. Então, o que mudou para nós contadores também foi o método, porque a informação é a mesma, são os dados da nota fiscal. E o cubo é como a vida. Lindo, perfeito, cores alinhadas, organizado. Só que daí começam os movimentos. Vamos pegar uma empresa que nós vamos abrir. Chega o cliente, ele chega lá, ele quer abrir uma empresa, ele passa o valor do capital social, vamos para a junta comercial, abrimos a empresa, abrimos na Receita Federal, em todos os lugares até ter o alvará. Aí vamos fazer os lançamentos contábeis. O primeiro lançamento de integralização de capital. Lindo, maravilhoso, aquele dinheiro entrou no banco, entrou no caixa, entrou no capital social, só que daí começam outros movimentos. E, como a empresa, o cupo vai pegando várias cores. Tudo se mistura, as cores se perdem e parece o caos. Nós tentamos mostrar para o nosso cliente o que ele deve nos mandar, todos os documentos, e pasmem, muitas vezes eles não entendem as informações que nós precisamos. Muitas vezes aquela empresa que iniciou perfeita, tudo organizado, da maneira que o cliente nos trouxe, para que a gente pudesse colocar em prática, se torna o caos. Ele muda tudo, ele esquece de mandar as informações, ele muitas vezes, sem saber, acaba utilizando a conta bancária, retirando dinheiro para outras coisas. Nós tentamos organizar, mas parece o caos. A contabilidade é como o cubo. No início, é um sistema complexo, vem a legislação, vem a responsabilidade, vem as decisões que impactam as empresas, organizações e pessoas. Então, nós temos várias coisas que acabam impactando todo o nosso trabalho. A contabilidade em si, no início, ela parece perfeito, mas aí vem uma nova legislação, uma nova responsabilidade. Podemos pegar hoje a reforma tributária, que está sendo implantada, iniciando em 2026 e vai até 2033, deixando principalmente os empresários sem saber o que fazer. E muitas vezes nós, contadores, temos que ser para eles o braço direito, a pessoa que vai estar do lado deles, dando apoio e orientando. Toda mudança que inicia, geralmente, ela não termina, não inicia só dentro do escritório de contabilidade. Ela inicia dentro da empresa do nosso cliente, que muitas vezes nós temos que ensinar para eles de que forma que queremos receber a informação. A técnica é a base da nossa profissão contábil. Sem ela, nós não podemos trabalhar. É com ela que temos do nosso lado de que maneira podemos lançar, que maneira podemos apurar os impostos,
o que devemos fazer, se podemos fazer a distribuição de lucros ou não naquele período. Então, a técnica é o que nos orienta. Conhecimento, normas, atualização constante. Sem a técnica, o sistema não funciona e a nossa profissão é dessa maneira. E nós, contadores, sabemos muito bem como é isso. Às vezes, achamos que o maior desafio é entender a norma, é atualizar o conhecimento, é saber de que maneira nós podemos agir dentro da contabilidade. Mas aí, muitas vezes descobrimos que o desafio maior é explicar a norma para o cliente. A técnica sozinha, ela não resolve tudo. O comportamento é que movimenta o sistema. Então, o que acontece? Nós sabemos de leis, normas e técnicas. Mas, quando colocamos em prática, quantas vezes você, contador, recebeu uma ligação ou recebeu o seu cliente pessoalmente e ele te questionou o porquê daquele imposto, o porquê de não poder dar férias antes de completar 12 meses e ter um período aquisitivo, o porquê que as férias coletivas devem ser comunicadas 30 dias antes também para o sindicato e para o Ministério do Trabalho. Então, muitas vezes, além de colocar em prática o nosso trabalho, nós precisamos explicar a norma para o cliente, porque ele não entende de que maneira a lei funciona. E nós temos que deixar claro para eles, para que esses questionamentos não sejam feitos de maneira desafiadora, mas que ele faça os questionamentos da maneira de querer ter o conhecimento. Então, o trabalho de contabilidade e de contador é uma parceria com o cliente. Nós temos que colocar em prática e explicar a técnica para ele. E nesse momento que a gente vê o quanto só saber a técnica não adianta. Junto com ela vem o quê? A liderança, a gestão de pessoas, a comunicação, a inteligência emocional, a adaptabilidade, a resiliência, o trabalho em equipe, a iniciativa, a ética. Todas essas são ferramentas de soft skills, aonde a gente chega num momento que a norma e a gestão se encontram. É nesse período, é nesse momento que a gente coloca todas as ferramentas de comportamento para trabalhar a nosso favor. Pode parecer algo muito diferente, algo que não fazia parte do nosso dia a dia, mas no fundo, nós sempre utilizamos elas, só não sabíamos que eram parte de tudo que nós fazemos no dia a dia com o nosso cliente e com a nossa equipe. Porque, além de trabalhar com o nosso cliente para que ele entenda o que esteja acontecendo dentro da empresa dele, nós lideramos pessoas. Nós temos uma equipe que também tem que entender o que nós precisamos entregar para o seu outro colaborador, para a outra gestão. Nós temos que entender que dentro da equipe nós temos vários clientes de informações, além do nosso cliente final, que é o cliente que nos contrata. Habilidades técnicas e habilidades comportamentais, elas caminham em parceria, elas caminham na mesma via. Sem elas, nós não conseguimos transmitir o nosso trabalho. E aí você está se perguntando,
Tá, mas eu tenho um escritório e não tenho colaboradores. Você vai utilizar com o seu cliente. É, mas eu trabalho dentro de uma empresa. Eu não tenho cliente. Tem o teu chefe, o teu gestor é o seu cliente. Ele espera uma informação melhor, ele espera algo de qualidade da sua pessoa que seja entregue. Então, a aplicação prática. Como que isso funciona? Aí nós temos a ética. O nosso cliente, muitas vezes, vai nos perguntar se aquilo que ele quer fazer dentro da empresa dele pode ser feito ou não. E muitas vezes nós temos que ter a ética de tudo que a nós nos vem do cliente, que seja colocado em prática ou não saia de nós, não saia dessa conversa. Porque muitas vezes pensamos, nossa, o cliente trouxe algo e aquilo dentro da empresa, ela não é algo que possa ser colocado em prática, porque vai contra alguma coisa que temos que fazer. Por exemplo, ele nos pergunta: eu tenho que lançar tudo? Sim, nós temos que pegar toda a documentação, temos que pegar tudo que você comprou, tudo que você utilizou para colocar dentro da sua empresa, nós temos que transmitir as informações dentro das organizações, do livro diário, do livro Razão. Nós temos que trazer isso para você ter ideia de quanto que você tem no teu caixa, quanto que você tem de disponibilidade, qual que é a sua margem de lucro. E muitas vezes ele vê várias informações dentro das redes sociais que não vão ser informações que podem ser colocadas em prática, até por falta de conhecimento que ele busca conosco. Então, nós temos que ter a ética de que essa conversa seja uma conversa apenas entre nós, para que a gente possa deixar isso claro e ele ter condições de confiar no nosso trabalho, que ele sabe que ele pode vir aqui, trazer essa informação e sabe que se ele estiver agindo de forma errada, nós vamos mostrar o melhor caminho para que ele haja da forma correta. Gestão de equipes. Então, como que eu vou levar até as minhas equipes para que isso seja organizado de forma clara e precisa? Eu tenho que saber conversar com a minha equipe e levar isso até eles, para que eles possam, de forma clara, desempenhar e obter resultados. Diversidade. Nós estamos numa época onde temos, dentro da contabilidade, profissionais com 21 anos de idade que estão iniciando no mercado de trabalho, como temos também profissionais que têm 70, 75 anos e estão em plena atividade. Então, os profissionais que são mais antigos, muitas vezes não têm tanta habilidade quanto os profissionais que já nasceram dentro da tecnologia. E é com isso que nós precisamos lidar. Falar com aquele colaborador que tem 21 anos de idade, muitas vezes ele não vai entender que essa rapidez, essa agilidade não fez parte do dia a dia sempre dos escritórios de contabilidade, que antes não existia computador, que antes não existia uma rapidez e que agora tudo isso que tem dentro da contabilidade e dentro das empresas é algo que veio ao longo do tempo. Tudo bem que isso são 15, 20 anos, mas existiu uma grande mudança que hoje a tecnologia nos trouxe para melhorar. Então, muitas vezes aquele colaborador de 75 anos, ele vai levar um pouquinho mais de tempo para assimilar o trabalho que ele precisa desenvolver. E aqueles que têm 21 anos, muitas vezes não entendem e não têm uma certa paciência para esperar que esse colaborador
consiga desempenhar. Então, nós temos equipes onde nós temos que trabalhar essa diversidade de idade que hoje acontece dentro da nossa corporação. Busca constante pela excelência. Então, nós buscamos sempre entregar o melhor. Nós buscamos fazer o melhor, tanto para o nosso cliente, quanto para a nossa equipe. Hoje, não vou dizer para vocês que não existe lugar para erros, porque os erros, eles podem acontecer. Quando a gente falou do bloco, que foi perfeito, do cubo de Rubik, que ele levou 1 mês para montar a primeira vez, e hoje o recorde mundial é de 2,76 segundos, nós temos que lembrar que aí são pessoas. Uma pessoa, o criador, levou 30 dias, e uma mesma pessoa, um ser humano, levou 2,76 segundos. Então, o método mudou, e nessa busca constante pela excelência, cada dia nós vamos conseguir cumprir com menos erros e maiores entregas com excelência. É isso que vai acontecer. E todas as ferramentas comportamentais, elas trabalham para isso, para que isso possa ser entregue para o nosso cliente. O profissional que domina apenas a técnica se torna um bom profissional. Ele sabe tudo sobre leis, ele sabe tudo sobre impostos, ele sabe tudo sobre RH. Isso ninguém tira dele. Ele é um bom profissional. Mas o profissional que integra a técnica e comportamento, ele se torna referência, porque o conhecimento técnico abre portas, mas são as competências humanas que sustentam as carreiras. E você pode estar pensando assim, mas como? Eu tenho a técnica, eu entrego um trabalho perfeito para o meu cliente, eu entrego uma guia perfeita, sem erros, eu entrego para ele a informação de folha de pagamento, eu entrego para ele cada imposto que ele está passando. Está tudo ótimo. Será que está tudo ótimo? Será que quando o teu cliente recebe aquela informação, ele olha e pensa, nossa, de novo? Por que esse valor? Nossa, mas no Olerite, por que deu alto? Por que tem uma contribuição sindical aqui? Nossa, DSR, o que é isso? Então, entregar o trabalho te torna um bom profissional, mas fazer o teu cliente entender o que você está enviando para ele, isso sim, abre portas. E eu vou te mostrar com várias profissões o quanto isso, para nós, também faz a diferença. A excelência profissional hoje, então o que é? É a técnica com o diferencial humano. E o que é esse diferencial humano? Eu vou te trazer para a prática uma profissão que eu tenho certeza que você ou alguém da sua família já passou por isso. Quando alguém adoece e você precisa ir até o hospital para fazer uma consulta. Você chega lá e tem um médico de plantão. Aquele médico te atende de forma fria, de forma distante. Ele nunca te viu na vida. Aí ele te atende, prescreve o remédio. Você vai para casa, toma a medicação. 7 dias, ele pede para você voltar. Você volta. Ele te atende, você diz que está bem e está tudo bem e fechou o trabalho. Tchau, não se veem mais. Ótimo, você foi atendido, resolveu o seu problema, que você estava doente e se curou. Acabou. Agora vamos utilizar o mesmo exemplo. Você vai até o hospital, tem um médico de plantão e esse médico,
ele é referência. Por quê? Porque tem pessoas que querem voltar só para ser atendido por ele. Tá, aí já começa que a consulta com ele tem 2 pessoas na frente e você tem que aguardar um pouquinho. Tudo bem, você aguarda. Aí você pensa, nossa, aquela primeira vez que eu vim foi mais rápido. Não tinha ninguém. Só que quando você entra até o consultório, você vê a diferença. Você entra lá, você diz o que você tem. Só que para te prescrever aquele medicamento, ele pergunta várias coisas sobre você. Pergunta se você está tendo um sono tranquilo. Pergunta que trabalho que você executa. Ele pergunta do teu ambiente de trabalho. Ele pergunta como que é a sua família. Ele faz várias perguntas que aquele mesmo profissional que te atendeu não fez. Aí ele começa a demonstrar interesse por você e descobre que você não precisa só daquele medicamento para de repente curar uma dor de garganta, mas ele descobre que a sua imunidade está baixa e pensa: será que não seria interessante? E fala para você: nós pedimos alguns exames para ver se você está bem. De repente, tudo isso que você está tendo pode ser uma imunidade baixa. E ele pede exames sobre as suas vitaminas, vitamina D, B12. E você vai, toma a medicação dos 7 dias que aquele mesmo médico te deu para você e pede esses exames. E fala, depois de 7 dias, traga esses exames para mim, para que a gente possa ver. Eu tenho a impressão que a sua imunidade está baixa. E você vai para casa. Aí você pensa, agora eu entendi o porquê que tinham mais pessoas para serem atendidas por ele, o porquê que a consulta dele não foi de 10 minutos, e sim foi 30 minutos, e faço o exame. E retorno 7 dias depois. Quando eu retorno, para minha surpresa, eu estava com falta de várias vitaminas. O médico, ele, além de me dar a medicação para que eu pudesse ficar curada em 7 dias, ele descobriu que muitas vezes a minha imunidade estando baixa, eu posso repor aquelas vitaminas e com a imunidade melhor, eu nem vou ficar doente depois. Isso não fez a diferença na consulta? Aí a gente começa a analisar quantas vezes a gente vê médicos de plantão que não tem pessoas esperando para ser atendidas por ele e que realmente só vão ter pessoas em emergência que vão até lá. Por quê? Porque ele só faz o básico. Ele só faz a técnica. Dor de garganta, medicação 7 dias. Resolveu o problema. Mas será que o diferencial humano, nessas horas, não pode fazer algo melhor para você? Será que uma consulta onde você vai e descobre que você está ficando com tanta dor de garganta é porque a tua imunidade está baixa? Esse segundo médico, ele foi e te entregou a técnica, como o primeiro. Ele resolveu o que você precisava, se curar. Só que ele descobriu um outro detalhe. Ele descobriu, com o diferencial humano dele, que você estava precisando melhorar sua imunidade. Então, com esse pequeno exemplo de um médico, que isso acontece no nosso dia a dia, para nós, para os nossos filhos, quantas vezes nós vamos escolher um médico com referência? Nós acabamos indo para aquele pediatra que é referência, levar o maior amor das nossas vidas, que é o nosso filho. Quantas vezes nós vamos querer escolher o melhor advogado, aquele que tem referência, aquele que não usa só a técnica, porque a técnica todos têm, mas o diferencial humano, o enxergar além, o fazer a diferença. Olha, eu posso dar um exemplo que acontece comigo. Eu fui profissional contábil. Durante a minha vida e a minha graduação, eu trabalhei dentro de uma empresa indústria,
de latas de óleo de azeite, que hoje já não existem mais. Lá eu aprendi toda a técnica. Eu saí perfeita para fazer qualquer lançamento contábil perfeito. Aí o que aconteceu? Acabei entrando numa outra empresa concessionária de pedágio na região que eu vivo, Ponta Grossa. Sou conselheira e atuo por Ponta Grossa. E lá eu descobri que a técnica era ótima. Eu trouxe essa bagagem, mas lá eu descobri que existia o diferenciamento humano. Saindo de lá, eu tinha a técnica e o diferenciamento humano. Eu abri o meu escritório em 2002. Nós estamos em 2025. Por nenhum momento eu tive placa para que quem passasse na rua visse que é um escritório de contabilidade, entrasse, nossa, eu estava passando e quero abrir uma empresa. Não, o meu escritório nunca teve placa. Por quê? Porque o meu cliente, ele vem por indicação. Qual que é a maior referência e a maior propaganda para o profissional, para o empresário? É saber que o cliente fala do nosso trabalho. Então, a técnica e o diferencial humano que são a excelência profissional hoje. Resolvendo os desafios. Eu coloquei um cubo sem cor nenhuma. Por quê? Porque a mesma coisa acontece quando chega um cliente para conversar conosco. Ele vem dizendo que ele precisa trocar de contabilidade, que a empresa dele não fatura muito e que ele gostaria de trazer até nós. De início, para nós, a empresa dele é meio obscura. A gente não tem noção de realmente o que acontece. Por quê? Porque para nós, o que ele fala é o que nós temos de referência. Aí nós pegamos o método, pedimos para que o contador anterior nos mande a informação do diário fechado até a data que ele tem informado para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos. Aí nós começamos com o nosso método, com a nossa estratégia, com a visão do todo, começar a ver se aquilo que o nosso cliente trouxe realmente é verdadeiro. Se o que o cliente nos passou é o que vai ser referência e base para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Aí nós temos que integrar a técnica e o comportamento. Pegamos aquele cubo que no início estava cinza e começamos a analisar. Aí começamos a ver que a cor verde é as notas de entrada, a cor vermelha é as notas de saída. Então, vemos que tanto no cubo de Rubik quanto na contabilidade é um grande desafio. Por quê? Porque nós vemos que as informações, elas muitas vezes vêm embaralhadas. Elas nos mostram uma informação que nós temos que pegar o verde e colocar com o verde, o vermelho e colocar com o vermelho. Então, nós temos que separar as informações para entender o todo da empresa do nosso cliente. Porque, no final das contas, as normas organizam números, mas são pessoas que organizam futuro. Então, o que nós temos que entender com tudo que eu passei até o momento? Que nós temos como profissionais contábeis, nós temos os clientes, que nós temos que filtrar as informações, nós temos que trazer tudo que vem dele, tudo que vem externo, para dentro da nossa empresa. E nós, como gestores, profissionais contábeis, nós acabamos fazendo o seguinte, filtrando, sentando com a nossa equipe e falando, olha, veio a informação da empresa, nós podemos organizar, nós temos como colocar em prática, todas essas informações, elas são necessárias, o que elas podem fazer para que a gente possa fazer um excelente trabalho?
Aí, dentro da nossa equipe, nós começamos a ver que uma ferramenta soft skill é muito importante, a comunicação. Gente, a comunicação clara e precisa é muito importante. Muitas vezes, nós entregamos para o nosso cliente e para o nosso colaborador uma informação que não vem de forma literal. Muitas vezes, nós não explicamos para eles que nós queremos que ele resolva esse assunto ou que ele execute aquele projeto e não damos data para que seja executado. Aí, se nós não informamos o nosso colaborador que isso é necessário, que isso é preciso e vamos cobrar, como que nós vamos querer que esteja pronto na data se nós não passamos data para o colaborador? Muitas vezes a gente pede para eles: olha, você pode me entregar o balancete desta empresa A para que eu possa analisar? Só que eu não digo para ele: você pode me entregar até amanhã, porque eu tenho uma reunião no cliente depois de amanhã e quero levar todas as informações. Se eu não falo isso para o colaborador, ele vai deixar para a ordem de prioridade que ele acha que existe. Ele vai primeiro fazer o RH, ele primeiro vai fazer o livro-ponto, que hoje já não é mais livro-ponto, mas são as informações que nós precisamos levantar para fechar a folha de pagamento, para entregar para o nosso cliente a guia do INSS, as informações do E-Social. Muitas vezes, hoje, nós temos também que consultar uma base para ver se existe os consignados dos clientes para os nossos colaboradores, que nós precisamos descontar os consignados dos colaboradores dos clientes. Então, veja quanta informação o nosso colaborador tem que resolver antes e ele vai deixar aquele balancete de lado. Por quê? Porque ele não sabe que aquilo é prioridade, que aquilo pode ser feito, que aquilo pode ser resolvido. Então, muitas vezes a nossa comunicação não é clara. Muitas vezes fica difícil eu trabalhar em equipe se eu não consigo transmitir a comunicação. E aí o gestor acaba tendo que ter a inteligência emocional, porque na hora que ele vai cobrar, muitas vezes ele não entregou de forma clara e precisa. Então, nós vemos que deixar claro as informações para os nossos colaboradores é essencial. Claro que a gente sabe que a técnica faz isso. Todos os colaboradores, eles têm noção que o 5º dia útil é o dia do pagamento do salário, que as folhas devem ser entregues antes disso para o nosso cliente. Ele sabe de tudo isso. E o que acaba acontecendo? As informações contábeis acabam ficando de lado. Vem daí a parte fiscal, que daí depois que a gente passa essa primeira etapa de entrega de informações do RH, a gente vai para o fiscal. Aí o fiscal vai executar todas as informações, vai apurar, vai fazer as notas de entrada e saída se correlacionarem para saber se eu tenho crédito a utilizar. As empresas do lucro presumido e as empresas do lucro real, a gente utiliza créditos, mas as empresas que a gente sabe que estão no Simples Nacional, elas trabalham de uma outra forma. Então, o que acontece? Pela técnica, existe uma certa organização e algumas coisas acabam ficando de lado. Se eu não tiver a comunicação clara e precisa para o meu colaborador entregar aquela informação que eu vou utilizar com o meu cliente, como que ele vai me entregar na data certa? E isso não acontece só na contabilidade, acontece no dia a dia, nas nossas vidas. Nós acabamos tendo que lidar com situações que dentro do escritório você chega e você tem a sua agenda pronta, precisa para fazer
o que você tem programado. Ah, hoje eu vou analisar que eu tenho uma reunião amanhã com o cliente, então eu vou analisar alguns números. Aí o que que acontece? A sua secretária manda informação que tem um cliente muito importante que está lá presencialmente e quer trocar uma ideia com você. Aí você pensa, como que eu vou dizer não? Não vou atender esse cliente. Aí a sua agenda já foi por água abaixo. Você acaba tendo que ter resiliência e atende o cliente. E muitas vezes esse cliente ele não vai ficar só 5, 10 minutos com você. Muitas vezes ele está passando por uma crise muito grande da empresa dele e que realmente você vai fazer a diferença. E aquele teu dia que estava todo programado para você resolver vários desafios que estavam ali, de repente até para você adiantar informações para a reunião do dia seguinte, vai por água abaixo. E aquele cliente se torna sua prioridade. E aquele cliente traz informações que muitas vezes você vai tirar alguns colaboradores que também estão trabalhando para resolver o assunto. E hoje em dia isso é muito comum. É comum você estar desempenhando o teu trabalho. Eu já ouvi alguns colegas falarem assim: "Ah, eu consigo trabalhar depois do horário, quando os meus colaboradores já forem embora e quando o cliente para de fazer as perguntas, o cliente para de ligar dizendo que precisa de algum documento". Vocês já passaram por isso, que eu tenho certeza. Muitos contadores acabam ficando depois do horário porque é o horário mais calmo para você desenvolver. E daí, o que pode fazer para isso melhorar? Tem alguns desafios que eles acontecem e a gente não tem como mudar. A gente tem que ter resiliência e atender porque aquele cliente naquele momento se tornou prioridade. E aí, você vai dizer para o teu cliente: olha, eu não posso resolver isso porque infelizmente eu tenho uma agenda para cumprir, porque infelizmente amanhã eu tenho uma reunião importante? Não, porque é aquele cliente que na hora que você precisa te paga os honorários em dia. É aquele cliente que te entrega as informações de maneira correta. De maneira correta. É aquele cliente que sempre faz tudo certo, que é teu parceiro no escritório, que ele já está com você há 5 ou 10 anos. Não tem como você mandar ele embora e não tem como dizer que ele não é prioridade naquele momento. Então, essas coisas fazem parte do nosso dia. Vamos pegar um outro exemplo que não seja um cliente de fora que venha conversar conosco. Chegamos durante o dia, tá tudo perfeito, hoje vamos fazer folha de pagamento. Aí recebemos a ligação que um colaborador está doente. 3 dias de atestado, bem no final do mês. Aquele mês que começa a chegar todas as informações de cartão ponto, que começa a fechar todas as informações para o e-social. E daí o que você vai fazer? Você vai dizer para o teu cliente: olha, infelizmente eu vou atrasar a folha de pagamento porque eu tenho um funcionário em atestado, 3 dias. O que eu tenho que ter? Liderança, principalmente, e gestão. Porque eu vou ter que chegar para a minha equipe e ver de que melhor maneira nós podemos administrar essa situação. É um cliente que precisa receber informação, que não sabe e não precisa saber que eu tenho um colaborador com atestado, mas que eu, dentro da minha organização, do meu escritório, vou ter que saber administrar. Muitas vezes, o que eu vou ter que ter? Eu vou ter que administrar a equipe, conversar e remanejar pessoas. O remanejar pessoas é a equipe comprometida. Às vezes eu vou ter que pedir para alguém que está no fiscal, se ele não pode, dar um apoio para o RH nesse momento. E se eu tenho uma equipe comprometida, uma equipe que se desdobra, e profissionais que sabem que a hora que eles precisarem, isso também vai acontecer com eles, eu tenho certeza que eu vou conseguir transmitir todas as informações para o social, eu vou conseguir enviar os olerites para o meu cliente
mesmo com um colaborador em atestado. Então, isto gera de você gestão de pessoas, inteligência emocional, isso tudo faz parte da vida. E é isso que nós temos que aprender a lidar com essas pessoas, com essa gestão, tanto dentro quanto fora das nossas empresas. Então, quando a gente fala que normas organizam números, nós sabemos que são pessoas que organizam o futuro. Se a gente parar para pensar, até a educação hoje está alterando com as novas DCNs. É isso que a gente está vendo que só a técnica ela é boa, mas que são as pessoas, são as gestões comportamentais que fazem a diferença, que a gente pode mostrar isso dentro do nosso trabalho, dentro da nossa equipe, dentro das corporações. Olha, eu sei que tudo isso são ferramentas, muitas vezes informações que para vocês parecem não ter, digamos assim, não seja algo palpável, porque a gente não vê, não é como você escrever um lançamento contábil, mas são informações que fazem muita diferença dentro da sua empresa e que, além da técnica, a norma vai te transformar num excelente profissional. Ariane, essa última frase em que são as pessoas que organizam o futuro é realmente muito inspirador. Em nome de todos os participantes, gostaríamos de registrar a nossa gratidão. Seu conhecimento não apenas ensinou, mas inspirou cada um de nós. Bom, gostaríamos também de fazer algumas perguntas que surgiram ao longo da sua fala. Então, a nossa primeira pergunta é: como podemos, na prática, equilibrar a cobrança por resultados com o desenvolvimento emocional da equipe? Então, essa cobrança de resultado na equipe, é importante você levar todas as informações de forma clara. Porque quando você transmite as informações de forma clara para a sua equipe, fica muito mais fácil de administrar as cobranças. Por exemplo, uma coisa que eu acho interessantíssimo: daqui 5 dias temos que entregar a folha de pagamento. Você não vai deixar isso para falar no 5º dia. Você já vai começar conversando com eles: olha, pessoal, como é que está aí? Nós temos mais 4 dias para administrar isso. Estão precisando de alguma coisa? Posso colaborar? Então, assim, o gestor, ele fazer de forma que ele também se interessa pelo que está acontecendo, que as pessoas vão ter que cumprir os prazos. Mas se você fala todo dia um pouco e se mostra disposto a sanar os problemas e a resolver, facilita muito. Hoje faltam 4 dias, pessoal. O que vocês estão achando? Amanhã é 3. Pessoal, 2 dias. E daí, o que a gente tem pronto? Vamos cumprir a meta? Então, fica muito mais fácil do que chegar no 5º dia. Poxa, nossa, falta tudo isso. Então, acaba sendo uma surpresa e pega muito pesado para a equipe. Então, eu acho assim, você trazer a equipe para administrar essa cobrança facilita muito. Você se deixar aberto para que eles possam ter essa segurança. Olha, hoje aconteceu uma coisa interessante. Nós ficamos 2 horas com o sistema parado. Eles fizeram uma atualização, veio algo errado. Então é importante o gestor entender o porquê do atraso e ele estar presente em todas essas resoluções. Ótimo, esse acompanhamento realmente é essencial. A nossa segunda pergunta para você seria: quais os primeiros passos para um escritório de contabilidade introduzir a diversidade como valor estratégico e não apenas como um discurso? Então, a diversidade, quando nós falamos, é algo muito amplo. Então, eu sempre gosto de trazer pela questão que eu falo na questão de idade, né? Nós temos colaboradores, às vezes, de 21 e de 70 anos, mulheres, homens. Então, a gente tem pessoas que estão trabalhando e estudando, é uma realidade, pessoas
que só trabalham, é outra realidade, pessoas que são casadas, pessoas que são solteiras. Então, quando a gente fala em diversidade, a gente fala que cada um é um ser único, com características. Então, a partir do momento que o líder entende isso, que a diversidade não quer dizer que, eu não tenho diversidade no meu escritório porque eu só tenho mulheres. Eu não tenho diversidade porque lá todos são casados. Não, você acaba tendo a diversidade porque mesmo só mulheres, a mulher pode ser casada, pode ser solteira, a mulher pode ter filhos, pode não ter filhos, pode ser até avó. Então, quando a gente fala dessa diversidade, para implantar, nós temos que conhecer cada colaborador, o perfil de cada um. Muitas vezes, o que você vai falar para um colaborador de 70 anos, você fala com ele, ele pegou ali e já executou. Aí você vai falar com um colaborador de 20, o colaborador de 20 ainda não tem a experiência que o de 71 tem. Então, eu tenho que, às vezes, dar mais atenção para o de 20. Então, é dessa maneira que eu tenho que aplicar a diversidade, dando exemplo. O Ótimo. gestor é o maior exemplo. Se eu começo a trabalhar com cada um individualmente, elevando o que existe de melhor de cada um e trabalhando no que cada um ainda tem a aprimorar, isso vai facilitar muito e eu vou conseguir tirar o discurso da diversidade do papel, porque é que nem dentro de casa, a gente acaba sendo exemplo para os nossos filhos. Certo. E para a gente fechar, a última pergunta, não menos importante, é: diante da rotina de alta pressão, como líder contábil, pode aplicar a inteligência emocional para evitar o esgotamento da equipe sem perder a produtividade? Tem certas coisas que hoje, principalmente KNR01, que está em alta, que todo mundo está falando nisso, nós temos que trabalhar de uma certa maneira, prezando pela saúde mental dos nossos colaboradores. E muitas vezes trabalhando, não deixando eles ficarem 8 horas se esgotando com aquilo. Porque muitas vezes, se o colaborador ele está cansado, ele está desmotivado, ele não vai produzir da mesma forma daquele colaborador que chega motivado e descansado. Às vezes, 2 horas de um colaborador motivado valem muito mais do que 8 horas de uma pessoa que está realmente com esgotamento físico. E o que eu posso fazer para mudar a situação da minha equipe? Então, muitas vezes é colocar alguns exercícios laborais, mesmo você sentado, chegar para a equipe e falar: pessoal, 5 minutinhos, vamos se espreguiçar, vamos se alongar, vamos fazer alguma coisa de diferente. Olha, hoje quero todo mundo tomando um cafezinho comigo. Eu sei que está difícil, que está pesado, mas vamos se cuidar. Não deixar que o colaborador, de repente, queira realizar no horário de almoço algumas atividades. Não, ele precisa descansar, ele precisa daquele tempo. Então, ver que a equipe ela precisa estar bem. Então, o gestor ele pode focar na produtividade, mas ele também tem que focar nessa individualidade de cada um, mostrando que não é só o trabalho, que muitas vezes não precisa fazer aquelas 2 horas extras. Vai para casa, tenha uma boa noite de sono, descanse. Não sei se já aconteceu com vocês, eu acho que já aconteceu. Sabe aquele problema, aquela defício que a gente quer fechar, e aí a gente olha e não acha o erro, e fica aquele erro e eu não consigo transmitir. O que eu faço? Desligo o computador, vou para casa, tenho uma boa noite de sono, chego na parte da manhã do outro dia, em 10 minutos eu olho. Meu Deus do céu, estava lá e eu não tinha enxergado. Então, é isso. Porque a gente não pode querer extrair do ser humano mais do que ele pode entregar. Nós temos que ter paciência, resiliência e saber que muitas vezes aquele profissional
ele precisa estar bem para nos entregar. Então, não deixar com que a equipe chegue nesse esgotamento físico que pode acontecer. Então, o gestor, ele tem, sabe aquela história? Você tem que ficar um olho no gato e um olho no peixe. Então, é um olho no cliente, que eu tenho que atender bem, e um olho na minha equipe, que tem que estar bem para eles produzirem bem. Para finalizar, Ariane, qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para os contadores que desejam trilhar esse caminho entre o técnico e o comportamental? Eu digo para que escolham uma ferramenta. Não precisa ser todas. Comece com uma: liderança, comunicação, resiliência, inteligência emocional, ética. Escolha uma ferramenta e comece a aplicar. Mas eu quero dar uma dica para vocês. Vocês, além de serem profissionais, são seres humanos. Apliquem na sua vida pessoal também. Você vai ver a diferença que isso vai causar no teu ambiente, no teu profissional e na tua vida pessoal. Tenho certeza disso. Comece com uma técnica. Isso em 21 dias se torna hábito. E depois você vai ver o quanto vai fazer a diferença. Ótimo, Ariane. Então, com essa mensagem inspiradora, encerramos por hoje. Deixe o like, inscreva-se, compartilhe com quem precisa entender que a contabilidade se transforma. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga esse conselho.